Boa noite, que alegria, nossa quarta noite do Feleli Online, quinta edição. Hoje eu não vou me prolongar porque eu quero ouvir as nossas convidadas, as escritoras Graça Graúna e Geni Nunes, nossas queridas convidadas. E só dizendo que quem quer saber mais sobre o Feleli, a programação que vai até o dia 16 de março, vai no nosso site www.feleli.com.br, no Instagram, feleli.online, no Facebook, ali tem toda a programação do que vai acontecer até o dia 16 para todas as idades. Uma grande alegria, então, nossa mediadora dessa noite, a Tatiana Fraga, e eu já vou convidar a Tati, a gente já vai ser rápido aqui na minha parte, na minha aparição, porque a gente tem muito o que conversar, né, Tatiana? Obrigada, Val. Obrigada a todo mundo do Feleli. Boa noite a todos. E a Tatiana, Tati Fraga, como a gente carinhosamente chama, né? Ela tem esse convite de estar aqui conosco, né? Jornalista, poeta, escritora, geriu por muitos anos o espaço de leitura como diretora ali de toda a programação, então uma pessoa super antenada na literatura, cria exposições, cria projetos literários, então é a voz que nós queremos para estar assim, né? Trazendo todo esse carinho que a gente tem pelas nossas convidadas. Eu gostaria já de chamar a querida escritora, poeta Graça Graúna, ativista, escritora Geni Nunes, e para ficar um pouquinho só aqui com elas, para falar uma boa noite, Graça. Boa noite. Boa noite, Geni. Boa noite. Recebendo toda essa sabedoria, né, que nesses dias a gente tem convivido, conversado, combinado, e assim, eu não sou a mesma pessoa de quando eu comecei esse festival, essa conversa, assim, quero agradecer muito com vocês, né, quero agradecer muito tudo que eu recebi, e agora eu quero escutá-las em toda essa potência que existe nessas mulheres. Uma boa conversa, uma boa mesa de conversa, e eu estou aqui também participando. Então, até mais. Obrigada. Obrigada, Val. Agradeço pelo convite para mediar essa mesa maravilhosa com essas duas mulheres incríveis. Agradeço e parabenizo ao Feleli, que está incrível. E eu queria, então, começar fazendo uma breve apresentação das nossas queridas convidadas, a Geni Nunes, Guarani, ativista anticolonial, graduada e mestre em psicologia social e doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina, não monogâmica, não binária, coassistente da Comissão Guarani e Virupá. É assim que se fala, Geni? A minha pronúncia? Quase. Ibirupá. Ibirupá. Graça Graúna, escritora, crítica literária e professora de literatura e direitos humanos. Indígena potiguara, nasceu em 1948 em São José do Campestre, no Rio Grande do Norte.
É graduada mestre e doutora em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorada em educação e direitos humanos pela Universidade Metodista de São Paulo, professora adjunta em literaturas de língua portuguesa e cultura brasileira na Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, onde coordena o grupo de estudos comparados, literatura, memória e interdisciplinaridade. Publicou Canto Mestiço, Tessituras da Terra, Tear da Palavra, Criaturas de Nhanderu, Contrapontos da Literatura Indígena Contemporânea no Brasil, Flor da Mata, um livro de poemas de haikais. Então, eu queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre suas vivências e seus projetos, né, de resistência e de sobrevivência. Graça, eu li uma matéria na Tribuna de Minas que você diz assim: ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória como escritora, como poeta, e desse encontro, desse lugar no mundo a partir da poesia. Obrigada pelo convite, pelas palavras generosas. É muito importante esse momento, estar aqui, neste portal, eu diria assim, e conhecer sempre mais pessoas. Eu digo pessoalmente, ainda que virtualmente, porque isso tudo para mim é muito real, apesar dos tempos difíceis, obscuros, mas essas janelinhas, para mim, se transformam em círculos, porque a Terra é redonda, não é? Então, esse universo que nos une, esse momento eu tenho uma satisfação muito grande de dizer que é bom estar viva, atravessar essa corrente estranha, né? Que tem vários nomes: Covid, pandemia, sustos, gritos, choros, temores, horrores, mas eu acredito que há uma esperança, que há um caminho de volta. E eu vivo para um dia fazer meu caminho de volta. Eu moro na cidade, eu nasci numa cidadezinha chamada São José do Campestre, no Rio Grande do Norte. Vim de lá criança, e eu tinha acho que 8, 9 anos quando eu saí do Rio Grande do Norte para o estado de Pernambuco, onde eu morei muito tempo na capital, chamada Recife. E a minha um pouco experiência, como eu estou falando agora um pouco, lembrando da minha infância, do que foi, do que passa na cabeça de uma criança, na criança que eu fui. Então ficou muito forte esse esse trauma chamado deslocamento. Você não escolhe. Quando é criança, a gente não tem a liberdade e o direito de dizer: eu não quero ir, eu não vou, eu quero ficar aqui. Pelas circunstâncias, eu fui obrigada a acompanhar meu pai e minha mãe, meu pai de Pernambuco, minha mãe do Rio Grande do Norte. E eu fui crescendo, atravessando fronteiras, conhecendo caminhos e descaminhos, não é? E eu fui descobrindo a escrita, várias formas de escrita, porque não é só essa, né, da caneta. Essa aqui é uma forma de escrita, o colar é uma forma de escrita, dançar, cantar, dançar o toré, né, tomar banho de chuva e agradecer a natureza, o fato de sermos o que somos. Eu sou Graça Graúna, sou potiguara nessa terra de Tupã.
Eu me orgulho muito de dizer isso. Então, fazer esse caminho de volta, essa necessidade de fazer, de voltar para a minha terra, eu gosto de onde eu estou. Eu não estou reclamando do tempo que eu estou aqui. Eu estou bem acompanhada com minha família, os amigos, os parentes que eu tenho oportunidade de sempre estar indo para as aldeias, trocando ideias, ultimamente há um ano, mais precisamente pelo, enfim, eu estou aprendendo a ter mais paciência com essas tecnologias, menos assustada com essas tecnologias, né? Então, eu fico pensando assim, que escrever é uma forma de me aproximar mais do chão onde eu nasci. É uma forma de me encontrar com os parentes. É uma forma de eu amadurecer, de crescer, de aprender. Eu adoro aprender, gosto muito, 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 muito de aprender, de prestar atenção às coisas. Às vezes eu fico um pouco dispersa de tanta coisa que eu quero aprender, de tanta coisa que eu quero viver, mesmo velhinha do jeito que eu sou. Mas eu penso assim que quando eu digo que escrever e dar conta da ancestralidade, né, do meu lugar no mundo, parece muito pretensioso. Mas não é não. É que nos tiraram a fala, a língua, a fala, né? O jeito de ser, de viver tão, tão cedo. Eu já nasci assim, dentro de um território cheio de exclusão, né? Mas sem saber. Sabe aquela expressão, fulano é sem eira nem beira? Aquele povo ali, aqueles índios ali, aquele povo estranho. Eu cresci assim, sempre ouvindo, que hoje a gente chama bullying, né? Essa expressão. E a minha reação quando era criança e da adolescência até chegar à fase adulta e velha do jeito que eu sou, eu continuo dentro de mim um ser muito irreverente. Eu preciso resistir. Então, para mim, foi assim, tipo, para mim, esse eu não é um eu só de Graça Graúna, é um eu de todos nós, é um eu da Geni, é um eu da Bárbara Pancararu, é um eu da Severian e de Orie, da Darlene Talcane, da Márcia Cambeba, da Eliane Potiguara, da Graça Ticum. Eu estou falando o nome de parentes indígenas de várias nações, pelo Brasil afora. E não indígenas também, pessoas como Laís, que está aqui nesse momento. Eu sei que ela não está nos assistindo, né? Tem um filhinho chamado Felipe, um bebezinho, e que deixa lá o bebezinho para assistir a nós todos aqui, uma mãe de família. Nesse momento, com todo respeito, somos um só, indígenas ou não indígenas. Entende? Então, porque a palavra tem alma, não é assim, Geni? Que a gente vê desde a infância, né? Essa sabedoria guarani que vem para outros povos também, que eu aprendi muito, que a palavra tem alma. E porque a palavra tem alma, ela tem uma força poderosa, né? A palavra é uma arma também, né? Do jeito que ela pode pacificar, ela pode destruir, né? Depende muito do que está aqui e aqui, né? Então, essa semana, esse gesto aqui, eu estou copiando do nosso parente Aito Krenak, que ele falou essa semana sobre Gaia, a mãe, a nossa mãe terra, e que às vezes a gente usa muito isso aqui, esquece daqui, né? E viva Ailton! E dos nossos parentes, eu digo assim que enquanto houver poesia, né, eu acho que a gente tem uma chance de melhorar o mundo. Então, para mim,
seria mais ou menos isso, né? Que ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta do meu lugar no mundo. E esse lugar no mundo, ou encontrar tudo isso, depende do coletivo. A gente tem que estar junto, tem que se sentir forte, sozinho ninguém faz nada, né? Tá sempre na mente e no coração a força, o pensamento dos antigos, dos nossos antepassados. Eu pergunto se eu tenho tempo de fazer uma leitura pequenininha de nada, desse tamanho. Por favor, Que se chama, queremos muito que se te chama ouvir. tecelã. Tecelã é que minha mãe, minha avó eram costureiras, as mulheres da minha família eram costureiras, bordadeiras, e ela plantava algodão e colhiam algodão, né? Faziam as próprias roupas. Minha avó só costurava para homens, para os romeiros, diga-se de passagem, aquelas pessoas que iam lá do interior do sertão para pagar promessa lá, para Padre Cício, que é assim que se fala, padrinho, padinho, Cícero, Cício, Padre Cício, né? Então, essa história, eu aprendi a costurar um pouquinho, né? Eu queria até dizer, feito Clarice Lispector, que eu gosto muito de ler, ela diz que uns escrevem para fora e ela escreve para dentro. E eu acho que escrevo um pouco para dentro e escrevo um pouco para fora, para mim, né? As roupinhas, essas roupas que eu estou, sou eu mesma, que vou para a máquina. Então, eu fiz um poema, eu fiz um escrito para minha mãe, Maria Noêmia, que hoje ela está no Reino dos Encantados. E minha avó também, e meu pai também. Ela se chamava Lelia, era um nome carinhoso que um tio meu deu para ela. Tecelã, no desafio, Lilia, atenta aos desafios, desmanchava travesseiros para fazer pavios. De fio a pavio, dá conta das crias, tece esperanças no escuro, toda coragem lhe lia. Eu tenho a impressão que muitas vezes um poema pode ser feito uma pintura que não precisa de explicações. Mas como eu trago assim expressões bem coloquiais, bem da minha vida, bem da minha vivência, eu não gosto muito de rimas, mas foi necessário o ritmo para evidenciar o nome da minha mãe e trazer fio com pavio, né? Crias com lilia, travesseiro, escuro, desafios, quase que rimam. Mas Lilia, minha mãe, era uma mulher que trabalhava muito e rimava com pavio. Pavio, não sei se algumas pessoas sabem, é uma porçãozinha de algodão que você vai puxando, feito um maço, não, feito como se fosse assim, um tanto de cabelo, só que é de algodão, e se coloca no candeeiro, que umedecido com querosene e acende, né? É para esse fim, para iluminar a casa, para colocar no candeeiro. E minha mãe fazia isso. Muito É lindo, uma Graça. história muito longa, é uma história muito longa, só que meu pai, descanse em paz, eu sei que ele está bem. É que meu pai, ele gostava de umas biritas, ele bebia um bocado. Uma cachaçinha de vez em quando é bom, né? Mas ele bebia muito, terminava vendendo as coisas de dentro de casa e vendia tudo. Aí minha mãe, num desses momentos assim de muita necessidade que a gente passava,
Ele não chegava a passar fome porque a mamãe não deixava, meu pai também, mas quando ele bebia, aí ele vendia as coisas, aí minha mãe, eu me lembro que ela desmanchou um travesseiro de algodãozinho do interior, lá do interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Os algodões que ela colhia, aí ela chamou a filharada, ou seja, um bando de filhos, são 6 irmãos que eu tenho por parte de pai e mãe, e na época ela sentou no chão e teceu um cordãozinho para acender. Só que foi o único travesseiro que sobrou, que minha mãe fez. E não só foi isso, não. Ela vendeu os pavios para comprar caderno, para comprar comida, para comprar sabão para lavar roupa, entendeu? E Sim. no desenrolar dessa história, minha mãe foi para venda, ou seja, mercearia. Venda é como se fala do lugar onde se vende as coisas no Nordeste. Então, ela foi lá para a mercearia, uns pode chamar até de quitanda, eu não sei como é no Sul. Então, ela foi comprar o pavio que ela vendeu, fiado, não tinha mais dinheiro. E foi a primeira vez que eu, criança, assim, eu tive uma raiva muito grande, não sei o que foi. Acho que são os encantados que falam para a gente, dão um sinal assim de consciência. Aí eu fiquei achando estranho quando o homem da mercearia falou para minha mãe, Dona Noêmia, um dia da caça, outro dia do caçador. Eu fiquei achando estranho, mas eu não gostei do que eu vi. Me deu uma coisa ruim, me deu uns arrepios. Eu nem entendia muito das coisas, eu intuía, mas a intuição, né? Como dizem os antigos, é a mensageira da alma. Aí eu pensei, isso não é uma coisa boa, isso é uma provocação, isso é uma zombaria. É uma coisa que me fez mal. Eu me senti mal mesmo. Criança, não podia falar, não tem direito de falar, não pode responder aos mais velhos, não pode, né? Aquela pessoa, o homem, né? Uma criança vai se meter a responder um homem ao dono de uma mercearia. Acho que ele nunca mais ia vender fiado à minha mãe. Aí eu entendi. Então, minha mãe, tão inteligente, eu estou colocando o nome dela, fiz essa escolha do poema pelo dia de ontem. Foi dia de ontem? Hoje, não, antes de ontem, dia 8, dia da mulher. Mas que no dia 5 de setembro é que se comemora o Dia da Mulher Indígena, né? Mas todo o dia das mulheres indígenas e não indígenas. Enfim. Então, essa história ficou na minha cabeça. Eu escrevi esse poema para tirar um mal-estar muito grande desde criança. Então, eu escrevo como é? Eu estou estudando a palavra, exorcizar. Não sei se essa palavra é outra palavra. Não é essa palavra que eu queria usar. Para Mas, liberar, para libertar? sim, uhum. É um processo catártico, é isso. Sim. Pronto, sabe? Obrigada, Então, Graça. eu que agradeço. Eu estou aqui com minha mão gelada. Eu estou sentindo frio. Estou Maravilhoso sentindo poema, frio. tua Estou história sentindo também. frio mesmo. Então, toca aqui na minha mão. Vou Toca tocar. aqui na minha mão. A Eu mão de queria todo muito mundo. ouvir a Geni também. A Geni, que é Então essa é mulher isso. que também é escritora, mas uma grande pensadora, né, da contemporaneidade, ativista, militante, psicóloga. Queria que você falasse um pouquinho da tua relação com a escrita, mas também do teu caminho, assim, como acho que tem uma coisa muito interseccional também no teu trabalho. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, dessa vivência como forma de resistência. Boa noite, queria saudar a Parenta Graça, que é uma grande referência para a nossa geração inteira, né? É uma honra gigante estar aqui ao seu lado, Parenta, te saúdo. Igualmente, igualmente.
Agradecer também pelo convite, pelo espaço, né? Eu fiquei muito contente, assim, por esse convite. É sempre gostoso falar desses temas, porque é ao mesmo tempo a minha pesquisa, a minha escrita, mas é também o que eu sou, né? E aí as coisas vão se misturando muito, né? Porque a gente fala daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive. E como a Parenta comentou, a palavra pode ser uma medicina, né? Ela tem alma e ela pode ser uma medicina justamente porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem, muitas vezes, né? Como que a gente utiliza, né? E aí, esse meu caminho com a escrita, com a palavra, ele veio muito nesse sentido de que, por todo lado onde a gente aprende, onde a gente cresce, nas escolas, a história que nos é contada sobre nós mesmos é uma história fraturada, né, quebrada. E aí, pensando, né, nessa imagem também que a Parenta trouxe em relação ao algodão, né, essa tecelânea, eu e o parente também guarani, Natanael Vilhava, a gente tem um trabalho em conjunto em que a gente fala sobre o artesanato narrativo, que é um pouco dessa dimensão da palavra como uma artesania, e se esses discursos coloniais são como uma camisa de força, a gente busca tecer a nossa roupa, né? A nossa existência a partir dos nossos próprios termos. Então, é um pouco nesse caminho que eu construo e sou mais uma gotinha d'água, né? Nesses rios nossos de luta. É um pouco nesse sentido que eu busco contribuir. Geni, você tem um trabalho bem forte falando sobre a descolonização dos corpos também. E tem uma pergunta do público aqui, a Mariana. Ela coloca uma pergunta: como tratar as dificuldades de mulheres e LGBTQI+, audiados na luta para descolonizar-se? Certo. Então, nós fomos atingidos pela colonização, né, pela invasão das nossas terras, e essa invasão não se deu apenas na terra, no sentido mais imediato, como também o nosso território corpo, né? Então, essa colonização invade também, muitas vezes, o nosso pensamento, a nossa forma de se relacionar com a vida, né? Então, eu tenho pensado, né, também junto com outros parentes, na noção de reflorestar o pensamento, né, da gente conseguir glorificar a nossa imaginação e a nossa forma de se relacionar com o mundo. E aí, muito nessa questão de que esses discursos coloniais, eles produzem uma monocultura também do pensamento, né? E isso se estende às questões de sexualidade, de espiritualidade. Então, é como se houvesse um único jeito, e não sendo dessa maneira, todas as outras estariam inferiores, né? E daí, em vez dessa monocultura, né, que só tem um único tipo de plantação, a gente usa essa imagem, né, para falar dessa dimensão da floresta, que é necessariamente diversa, né, assim como nossos corpos, nossos desejos, nossos afetos, né. Então, pelo direito radical, a nossa possibilidade de não só sobreviver, como viver em potência, né, viver em alegria, que a gente chama de né, dessa felicidade, para isso que a gente está aqui, né? Então, a violência colonial nos impede de viver o nosso percurso plenamente, né? Então, é um pouco nesse sentido. Sim, eu acho que teve uma conquista, né, falando sobre a Lei 11.645 de 2008, que inclui no currículo oficial da rede pública a obrigatoriedade da temática e história da cultura indígena e afro-brasileira.
e sei que isso não é uma coisa que, na prática, tem acontecido. Vocês acham que a presença da literatura indígena na sala de aula mudaria essa configuração de serem contadas outras histórias? Eu sei que a Graça é uma pessoa muito militante por essa lei e tem um pensamento decolonial, pensando também em América Latina, né, Graça? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Obrigada pela pergunta. Ela é muito vasta, assim, que são tanta coisa para responder. Primeiro, eu não sou dona de verdade nenhuma, eu sou uma pessoa que muito inquieta com as situações que a gente está vivendo, um país assim de uma tremenda desigualdade, e a gente sabe que os povos quilombolas, indígenas, ciganos, enfim, a gente vive num país de muitos contrastes, né? E essas leis, a 10.639, voltada para a cultura afro-brasileira, e a 11.645, voltada para a cultura e história indígena, eu peço licença para sempre que fazem uma pergunta nesse sentido, eu não posso esconder um pouco a minha insatisfação diante de uma coisa chamada separatismo. Não havia necessidade nenhuma, dentro da história, da formação do povo brasileiro, né, criar uma lei em 2003, não é isso, eu acho que é isso, a 10.639, 5 anos depois, a 11.645. Por que separar índios e negros? Sabe? Eu acho isso tão estranho, só corroborou mais para separatismos, disputas, intrigas e essas leis que, na verdade, foram, do ponto de vista indígena, eu digo agora, pegaram carona nas lutas indígenas para colocar uma lei que, eu digo, na Constituição do Indígena, eu acho que a parente Geni pensou mesmo, e vários outros indígenas que estão nos vendo agora, a Márcia Cambeba, Severiá, o Vando lá, Potiguara, lá no Rio Grande do Norte, tanta gente, tantos indígenas. Eu diria assim que nós não precisamos dessa lei. Ela surgiu, tem a sua importância, mas não vai salvar, mas não está salvando a pátria. Houve, na época que ela foi criada, foi sancionada, ficou muita coisa à margem. E até hoje, eu só sei que, independente dessa lei, de 11.645, a gente já vem, os indígenas, homens e mulheres indígenas, já vem trabalhando há muito tempo. Né? Então, essa lei 11.645, ela foi criada em cima do que já nós fazemos. Como dizer assim, de uma forma que não pareça agressiva a minha observação? Por exemplo, não estou dizendo que seja fácil um professor sair da sua escola, quer seja do ensino fundamental, ou do ensino médio, ou da universidade, se deslocar para uma aldeia. Eu não estou nem falando nessa questão do tempo da pandemia. Mas antes dessa coisa ruim acontecer, tiveram muitas e muitas e muitas oportunidades de se deslocar para uma aldeia, conhecer mais de perto, tocar no indígena, né? Conhecer o lugar
onde se vive. Mas o preconceito é muito grande, a desinformação é tamanha, tá? É muito grande. Você não faz. É uma força de expressão dizer você não faz ideia, tá certo? É só uma força de expressão que eu estou dizendo. Mas, em geral, as pessoas desconhecem que nós existimos, que nós vivemos. Se você está. Eu, nesse momento, estou no apartamento, diante de um celular, né? E isso, para muita gente, não combina com ser indígena. Indígena, daquela visão romantizada, e não só isso, é totalmente ignorada a história nossa. Então, no Rio Grande do Norte mesmo, onde eu nasci, é um estado do Brasil em que os territórios indígenas não são reconhecidos. Tem muitas terras que precisam ser reconhecidas. Mas no Rio Grande do Norte é horrível a situação. Temos aproximadamente 15 aldeias. E houve agora, é, é imoral o que eu vou dizer agora, que teve na vacinação, na primeira fase, as vacinas chegaram lá no Rio Grande do Norte para os indígenas, o prefeito da cidade mandou botar as vacinas porque não reconheceu indígena Sim. no Rio Grande do Norte. Mas nesse sentido, Graça, Como é que pode, né? Como é que pode? Só um minutinho. Eu estou querendo dizer assim, como é que a gente pode aplicar essa lei? isso, Ela tem que sair do papel. Nós é que temos que sair, colocar em prática. Isso que vocês estão fazendo, a Felele está fazendo, é aplicando, não só a minha, a Geni, mas agora a Yamã, o Daniel, vários parentes indígenas que estão participando desse evento maravilhoso. Isso significa aplicar na prática a Lei 11.645, entender os vários conhecimentos, seja na área da saúde, da ciência, outras ciências, a arte, enfim. Então, eu vejo que há uma falta mesmo de interesse, né, das ações, né, do governo, não só desse atual, anteriores também. Então, fica aqui, assim, o meu ainda desencanto, mas independente, ainda tem aquela questão da proibição de se trabalhar essa lei. Ora, enquanto eu tenho olhos e ouvidos para falar, ouvir e ver, enquanto eu tenho consciência, meu coração e minha consciência pede para eu continuar trabalhando na condição de professora. Mas foi proibido. Mas como é que é proibido? E você faz o quê diante disso? Ora, o que é que estamos fazendo aqui? Driblando, fazendo malabarismos, né? Para colocar a nossa voz, né? Vocês abriram um portal para a gente poder aqui se colocar, se expor, né? E eu penso que está faltando essa lei 11.645, ela está sendo mal utilizada. Ela não está salvando a pátria, mas ela pode ser recuperada. Se já existe, né? Eu acho que é possível. Eu sim. acredito na possibilidade que essa chamada Lei 11.645, ela, já que existe, não tá, assim, o que se esperava, mas eu, nesse momento, nesse tempo de 2021, é isso? E É 21. estranho, né? A gente perde É, a noção do tempo. Porque quanto tempo faz essa lei? sim. E É o tempo nesse. todo ameaça. Não é proibido, é proibido, é proibido, e a gente vai engolindo. Temos que fazer, temos que reagir. Uhum, Eu acho que isso é uma forma de resistência. Trabalhar sim. essa lei com resistência. Trazer um outro foco para ela. Eu fico pensando um pouco, Graça,
também eu acho que é uma lei que também responde a uma necessidade da militância e acaba sendo um marco. Por outro lado, não é uma lei que tem fiscalização e que não é cumprida. Mas eu acho que eu queria saber um pouquinho do ponto de vista da Geni em relação a esses movimentos de resistência, que apesar, né, da falta de políticas públicas, de políticas de acompanhamento de se essa lei é cumprida dentro das escolas e dos espaços, existe uma força muito grande das comunidades indígenas, dos artistas e dos militantes para que esse movimento, para que se fortaleça apesar de, né? Então, queria saber um pouquinho também do teu olhar, Geni, em relação a isso, né? Licença, tá até bem rapidinho, só porque eu Claro. esqueci, vou passar a bola para a Geni. Geni, é parente, eu me dá vontade de chorar mesmo, ficar com raiva danada quando alguém se refere ao meu povo, aos nossos parentes, no passado. Os livros continuam colocando a gente no passado. É um vício horrível esse. Eles faziam, eles viviam, eles caçavam, eles pescavam. Eles não existem mais. Muito boa essa colocação. Perfeito, minha parenta, concordo demais, assim. E eu me somo muito nesse sentido, né, de que é uma questão que se estende não só a essa lei, mas tem até o artigo 231, né, que eu vou até ler para as pessoas que estão nos escutando, né, que ele diz o seguinte: são, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então a gente tem esse texto, né, desde de 88, e há Eles, um poço, né, entre aquilo que é posto na lei e a sua prática, né? E isso que a gente tem percebido é que não é um acidente, é uma exceção, né? Faz parte do projeto colonial que haja uma certa burocracia institucional, estrutural, que impeça, que faça de tudo, muitas vezes, para adiar as nossas lutas, para prejudicar o nosso movimento, né? Então, o que eu tenho observado é que iniciativas autônomas, né, desse esforço dos próprios professores, tem tido um impacto muito maior, porque não há um apoio, de fato, em termos desde os bons salários, né, porque a gente sabe que a vida dos professores e professoras é muito corrida, né? Então, ter esse tempo, ter esse preparo, ter esse material, ter essa possibilidade de fazer esse letramento racial para não perpetuar essas mentiras coloniais, né, com as crianças. Então, é algo que acaba contando com essa iniciativa, né, com esse pacto antirracista, né, de alianças, para que a gente consiga driblar essa profecia que costuma ser o abismo entre a lei e sua prática, né? Então é uma convocação mesmo que a gente faz, né? Para que dentro das nossas práticas a gente consiga fazer essa profecia de leis que não são cumpridas se desmantelarem. É um pouco assim que eu vejo. Sim. E em relação à literatura infantil, Graça, como você acha que essas histórias, as crianças, né, lendo as histórias dos indígenas hoje, dos indígenas sobre sua cultura, sua ancestralidade, essa história que não é contada, né? Como que você enxerga isso na formação das crianças, de professores? A mudança pode partir daí? Já parte, né?
Outra questão, uma pergunta desafiadora. Eu gostaria, assim, não é que eu gostaria, eu preciso responder de uma maneira, se me permite. Eu vou fazer a leitura de um poema porque eu não sou declamadora, para tentar provocar mais, tá? Maravilha. Aí eu vou responder a sua pergunta para a gente trocar umas ideias aqui. Perfeito. Era uma vez, não é uma história para, é uma história, não é uma história para ninar criança. Também não dá para ninar gente grande, mas era uma vez. Um pernil de carneiro, retalhado em fatias pelos que foram chegando cada vez mais estrangeiros. No vai e vem de troncos, quantas nações aos prantos, e os homens daninhos, seduzindo a taba, grávidos de malícia, sedentos de guerra, dançam a falsidade, esterilizam a festa. De quinto a quinhentos o ouro encantou-se, plastificaram verde, pavimentaram o destino. E foi acontecendo, e foi escurecendo, mas de manhã bem cedinho, além da grande água, eu vi um curumim sonhando com Eve Maranhão formosa. Ele sonha com a terra sem mares. É porque o meu Guarani, eu falei Eve Maranhão, mas a parente de mim, ela tem mais propriedade de pronunciar essa palavra, não é? Então, eu quis dizer aqui, usando algumas palavras tupi, outras em guarani, a necessidade que a gente tem, desde criança, de aprender de acordo com as nossas origens. Quando não chega um e corta a nossa língua, né? É uma triste metáfora. Mas você aprender outra língua, a língua do colonizador. Eu gosto da língua portuguesa, mas eu poderia falar primeiro a minha língua de origem, junto com Guarani, Tupi-Guarani, que é assim, né? Que são historicamente aí colocados, né? Aos povos potiguara, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e outros lugares onde os potiguara vivem. E eu fico pensando, Tati, que é muito difícil para uma criança perceber a história das coisas. Não era uma vez, porque eu entendo essa frase, esse chamado, ele é bem europeizado, ele vem de fora, não vem daqui. E as nossas crianças que eu percebo, eu tiro pelas minhas crianças, meus filhos, minhas crias, depois eu vou fazer um comentário breve a propósito disso, mas eu ia ler um outro. Coincidentemente, a tua pergunta era para fazer leitura de um poema chamado Pedagogia, embora o nome seja assim tão sério, mas tem uma voz de uma criança ali. Mas eu precisei primeiro fazer a leitura desse, porque você fez uma referência a algo chamado literatura infantil, que essa classificação é nossa, são as editoras que colocam, porque as crianças, porque as histórias que nós ouvimos são histórias para todas as idades. Eu não vejo um curumim, né? Uma cunhã, um piá, né? Uma criancinha pequenininha. Está o pai e a mãe conversando e o pai diz, vai para lá, menina, que isso aqui é conversa de gente grande. Não, não acontece isso dentro das sociedades dos povos originários. Então, a gente escuta dos mais velhos as histórias para a gente aprender a contar. Então, eu percebo que ainda falta um olhar mais, como é que eu diria assim, não é que a criança não esteja preparada, mas a criança,
ela é tão esperta, ela é tão sábia. Aquele olhazinho que é... Porque eu tenho netos, né, também. Eu fui criança, ainda me lembro dos meus olhares para os adultos, da maneira como eu ficava querendo entender e ninguém me explicava as coisas direito. Mas não precisa de muita enrolação, não. Eu penso que as histórias contadas com verdades, né, com beleza, né, com sinceridade, buscar lá nas origens. Eu não estou aqui falando nada contra a fantasia nem nada disso, não. Mas é um outro procedimento de você estar diante de uma criança. Ela tem um saber incrível, é respeitar a capacidade de ouvir, de perceber, de respeitar algo que eu respeito muito, uma coisa chamada intuição. E a criança, ó. Eu penso que as editoras, me perdoem as editoras, né? Eu não escrevo para criança, eu escrevo. E coincide. Eu fiz um livro chamado Flor da Mata, a editora que botou lá que é para criança. Não disse que é para criança. Ela é para todas as idades. E tem uns momentos sérios que a criança tem capacidade de suportar. Você não vai dar um livro falando de guerras para uma criança, dependendo da maneira. Mas, por exemplo, a gente sabe, Geni, os nossos parentes, Kaiowá, é um sofrimento. Ai, meu Deus. Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Aí fico me lembrando também dos meninos, das meninas, dos sem terrinha, os sem terra, os pais, a pai e a mãe sem terra têm filhos que são sem terrinha. Tati, é impressionante. Não é? É muito mais do que dar vontade de chorar. Você vê uma criança preparada para levantar barraco, porque para não, para fugir da violência, porque tem que viver. Então eu penso assim, que tem muita história para ser contada, elas têm que ser bem contadas, para que as pessoas possam ter o direito de sonhar. Eu penso assim, indígena ou não indígena. Ai, qualquer dia desse, quando tiver mais tempo, eu vou contar a história da canoa encantada, que é belíssima. Essa sua Os fala indígenas mexeu muito escrevem, comigo, Graça, né? porque mexe em muitos conceitos que são Sim, nossa, aham, dessa cultura mesmo colonial, uhum, né? Até a gente pensar uhum, nisso, literatura uhum, infantil, como a gente, né, na nossa sociedade separa, uhum, né, uhum. né, coloca crianças que É, vivem muito tem uns sofrimento, não rótulos, podem sabe? ouvir alguma Uhum, coisa, e por é, outro lado, histórias uhum, infantis que trariam tanto para uhum, adultos, ficam ali guardados é. nessa caixa. Acho que tem muita coisa para se repensar aí na Com literatura, entende? certeza, Tati. Quando você fala assim, Obrigada. uhum, muito obrigada mesmo, sabe, de coração, até porque você mexeu agora dentro da minha memória. Eu não deixei de ser professora, mas eu tenho uma saudade muito grande de um grupo de alunos do curso de mestrado, e que eu disse assim, cheguei na sala, eu só esquece, deixa ali tudo, tudo, tudo para lá e pedir que eles fizessem um trabalho entre eles aos pares. Tinha que ser junto, não pode ser um trabalho sozinho. Tem que ser um trabalho coletivo. Esquecesse, assim, parasse um pouco e conversasse com o seu par para trazer uma história, contar uma história daqui de dentro, lá do útero, lá da alma, lá das entranhas, botar para fora uma história. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo Maravilhoso. demais. Obrigada por Eu compartilhar acho que é isso isso. que está um pouco faltando. Tem muita gente escrevendo bem, mas às vezes ah, tem umas podas assim que fazem.
as editoras. E eu acho muito curioso também que nesse momento em que o projeto colonial decretou a sua falência em todos os níveis, né? Acho que até todas as pessoas estão vendo que esse projeto é um projeto falido e saturado, e o quanto a gente está retornando a novamente escutar as ancestralidades indígenas, as ancestralidades Sim. negras, Sempre com a razão. mas sendo que isso sempre esteve aí, e, Uhum. e então, às vezes, me dá um sentimento até contraditório, né? Um, um perigo de utilitarismo, sabe? Porque agora a gente, né, o mundo vê que existe uma sabedoria que deveria estar sendo escutada há Uhum. muito tempo, né? Então, não sei, queria que você falasse um pouco sobre isso também, Geni, um pouco desse momento, né? Estamos louvando Ailton Krenak, Graça Nunes, Geni Nunes, Graça Graúna, tantos pensadores. Engraçado. Eu fiz, coloquei vocês duas, Geni Graúna e Graça Nunes, Tá bonito. mas Graças, também tem graças esse a momento, né? Graúna. Ficou legal. Muito Ficou bom. bom? Ficou. Ai, Eu amei ai. Geni Graúna também. Nossa, que Então, mas É uma sim, mistura boa. eu estava escutando vocês, assim, aprendendo muito, né? É sempre um grande aprendizado. E eu acho que esse ponto que você traz, Tati, é bem importante, porque o fato da gente estar tendo um pouco mais de visibilidade agora não significa que as nossas vozes tenham aparecido só agora, né? E a Pois Parenta é. Graça é uma prova disso, né? Já vem uma luta de muitas décadas, de muitos séculos, né? Para que essas vozes, as nossas vozes, sejam escutadas. Então, eu honro muito e agradeço os parentes que vieram antes e que lutaram e continuam lutando para que hoje a gente tenha esse espaço inimaginável. Na minha infância, era muito impensável que a gente tivesse nossos professores e professoras, e intelectuais e escritores, né, tendo esse reconhecimento, né, desses saberes. Então, é algo que vem de muito tempo, mas essa visibilidade é mais recente, né? E aí eu até faço uma observação que tem muitos saberes indígenas que eles, quando são reconhecidos em sua importância, eles têm a sua autoria borrada, digamos assim, né? Então, às vezes tem, o novo parto humanizado, né? A nova técnica de cuidado, né? A nova agricultura familiar. Então, se apresentam como técnicas novas, e que são técnicas que a gente traz, né? E aí a noção de tecnologia para além do computador e do celular, né? Mas tecnologia como essa arte de conduzir a vida, né? Que nós trazemos. Então é algo que é bem importante trazer isso, né? Não começou agora, mas nós temos tido espaços até então inéditos, né? De visibilidade. Então sou muito grata mesmo, né? Aos parentes que nos antecederam e tornaram possível a nossa voz hoje. sim. Meninas, a gente tem mais 10 minutinhos. Tá Passa terminando tudo, voando, gente. né? Mas eu, só para complementar a sua fala, eu acho que também é importante que nós, enquanto pessoas brancas, né, falando de branquitude, a gente também tenha consciência de também criar, de criar consciência de
de respeito, de não novamente e novamente, raptar falas, espaços, lugares. Eu acho que também há que se ter uma revisão muito importante e profunda desse lugar de colonizadores, né? Dessa nossa ancestralidade trágica e perversa, assim. Mas para finalizar, eu queria pedir para a Geni falar um pouquinho sobre, porque eu sou fã, né? Falar um pouquinho do livro que ela vai lançar, do Jaci Jaterê, e queria pedir para a Graça finalizar, nos honrar com um de seus poemas. Obrigada. Agradeço. Então, esse livrinho eu escrevi no começo do ano passado. Foi uma ideia que eu tive no sentido de somar no processo que a gente estava fazendo junto com outras parentas Guarani, de fazer essas arrecadações por conta da precariedade que aumentou com a pandemia, né, diante da impossibilidade da venda dos artesanatos nas cidades e de várias outras questões. Então, esse livrinho ele foi pensado nesse contexto, né, para que a venda dele fosse revertida para as nossas comunidades. E aí eu fiquei muito feliz porque abriu assim, né, uma porta e vários outros parentes de vários povos também escreveram nessa mesma linha, né, de livrinhos indígenas de apoio aos seus povos na pandemia. E aí eu fiquei muito contente, né, que vai ter essa versão física em breve. E eu fiquei muito contente também, porque eu acredito que a maioria das crianças brasileiras, elas conhecem uma única narrativa sobre o que é chamado do Saci, né? Então fica essa versão mais conhecida que ficou mais conhecida através do Monteiro Lobato, e que é uma versão que acabou tomando um espaço de tal maneira que as nossas narrativas originárias desse ser ficaram muito invisibilizadas, né? Então, o meu contributo é trazer essa narrativa do Jati Guarani. Antes de mim, também saúdo novamente, né, o trabalho lindo do parente Olivia Jecupé, que tem vários livros também sobre Jati Jaterê, e ele é um encantado que tem muitas narrativas dentro do nosso próprio povo, então ele é diverso mesmo dentro do nosso povo, né? Então é uma história que eu tenho muito carinho, que eu escutei da minha mãe e que eu partilho, né? E é uma mensagem que de alguma forma não diz respeito apenas ao nosso povo, né? Porque essa mensagem justamente de um afeto, de um cuidado e de um respeito com os nossos parentes não humanos, né? Os rios, as florestas. Então é um pouco essa a mensagem. Algumas pessoas perguntando como fazem para ter acesso ao livro, Geni. Lançamento. Seria em julho, se tudo der certo, vai ser a divulgação e daí eu vou compartilhando com vocês. O Instagram da Geni, gente, é @genipapos. Então, sigam lá e acompanhem as notícias do lançamento. Graça, queremos ouvi-la. Obrigada, Tati. Eu estava ouvindo aqui Jane falar e eu me lembro de umas leituras que eu fiz, fiquei muito encantada em ouvir do nosso parente, o Olívio Jacopé, não é? Que um dos capítulos do meu livro é sobre a literatura dele, o Saci Verdadeiro, não é? É muito, muito rico o trabalho. Um abraço para o Olívio, parente Olívio. Eu estava pensando, enquanto a parente estava falando, de publicar um livro, e é bom, isso é muito bom, nos faz
O que vai mudar, eu penso assim, às vezes, quando foi a primeira vez que eu pensei, poxa, eu vou ter um primeiro livro nas mãos, mas muitas vezes até nós mesmos a gente termina esquecendo, e outros, quando pegam o livro, porque é um livro para surgir, ele é uma aparição mesmo, você ficar grávida para parir um livro. Meus livros são filhos de papel e tinta, que eu chamo. Aí tem uns filhos assim, que minha barriga, meu coração aqui, meu ser todo, o corpo, tá assim, grávido, tô cheia de filhotes, assim, daqui a pouco, assim, eu tô, assim, muito ansiosa para colocar alguns livros aí. O último que eu vim fazendo agora se chama Fios da Terra. Fios de meada, de linha. Tem várias nuances aí, uma mistura de coisas. Tem os fios de Ariadne, que vai salvar o Teseu. Tem o fio, linha da história. Tem o fio de filho, que é a expressão bem popular, bem efetiva do Nordeste, de dizer meu filho, minha filha, para falar filha. Então, é um livro de haikais, eu gosto muito de haikais. Para mim é uma filosofia incrível. E eu estou, assim, desejando que chegue dia 11, amanhã, é? É, Dia amanhã. 11, eu tenho um encontro com um grupo de amigos que vão fazer uma generosidade de acolher, né? Então, eu tenho alguém aí está perguntando, Gabi? Como acompanhar Sim, o seu como trabalho, acompanhar o Graça? trabalho, sim. Eu tenho um blog, é um site, dentro desse site tem um blog chamado Tecido de Vozes. Vem esse título por conta de que ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho um grupo de amigos, parentes, amigos indígenas e não indígenas, que me ajudam nesse fazer literário, político, educativo e uma série de coisas. E tem muita coisa lá que está disponível. O site é graçagraúna.com. E dentro dele tem podcast, tem entrevistas, tem contação de história, tem um monte de coisa lá, certo? Mas eu queria dizer assim, nesse momento que estamos vivendo um tempo tão difícil, é possível ainda sonhar um mundo melhor. E isso é um fato, isso é verdadeiro. Existe, como está acontecendo aqui agora. A gente está aqui num círculo de conversa. A gente está aqui trazendo esse momento com a força dos encantados, com a força de Nhanderu e de Tupã, né? E nós veremos além muito mais do que o zero da volta. Nós existimos, estamos aqui. E eu peço nesse momento, pela hora mais sagrada, todas as horas são sagradas, e nesse momento que a gente tem a oportunidade, como disse a parente, nós estamos aqui há um tempão. Muito antes daquele marco lá né, a gente está aqui há mais de séculos e séculos e séculos. Temos muito mais do que 500 anos, né? E é hora de colher, a colheita, que eu fiz pensando, quando eu fiz esse poema, na minha terra. Num pedaço de terra encabulada Mambembe, o caminho de volta, a colheita, o ritmo, o rio e a semente. Planta-se o iame, e 9 meses esperar o parto da terra. Planta-se o caldo, e docemente esperar a cana da terra. Palavra, eis minha safra, de mão em mão, de boca em boca, uma porção campestre, um jeito de ser potiguara. Então, eu queria dizer, assim, para quem não conhece, é uma raiz
que leva de 7 a 8 meses para nascer. É o iame, é uma raiz. Uns chamam de cará, mas é iame, como se diz. E essa cana que eu falei, que dá um caldo bom, infelizmente, lá no Rio Grande do Norte, na aldeia Catu, uma usina está avançando a aldeia com plantações. E esse não é um doce, isso é um amargor. Então, é a cana que vem lá, foi plantada pelo invasor. Porque a cana não tem culpa de nada. É algo doce, é muito bom. Mas quem faz uso dela, quem planta ela, quem faz essa invasão territorial, nos deixando sem rio, que estão envenenando os rios, o rio Catu. Catu, em tupi, significa bonito. O povo Catu, o povo bom, o povo bonito, é o que nós somos, humildemente falando. Então, eu acho assim, que eu queria construir um tear de sonhos. E ele está se construindo com essa possibilidade que vocês estão dando para a gente, de estar aqui conversando, trocando ideias, com liberdade, com vontade de dizer, poxa, no instante terminou, não é? Um beijo. Tchau. Agradeço muito, meninas, por todo o aprendizado, toda a troca. Então, como diz o Ailton Krenak, estamos aqui adiando o fim do mundo. Uma ótima noite para todas e todes, e um grande beijo. Outro. Tchau, tchau. A nossa gratidão imensa, nosso muito obrigado, nosso agradecimento a essa noite que nos trouxe, né, um enlevo de reflexões e assim nós podemos, né, beber como uma fonte de água cristalina as palavras da Grácia Graúna, da Geni Nunes. E assim nós fechamos a nossa noite, né, sem mais, porque são essas palavras que nós queremos levar para os nossos sonhos, para a nossa noite. E amanhã nos encontramos, então, no dia 11 de março, às 19h10, com Cabeças de Livro. Seguimos Observar-se Pedras, Avenida Paulista, da 3C Produções. E às 20 horas, Canções de Amor Deixadas na Portaria. Uma noite de amor, de reflexão. E hoje vamos sonhar com essa transformação, né, a partir de dentro de nós mesmos e para o mundo. Como disse o Ziel ontem, também muito lindo, aquela estrelinha verde da esperança. Uma boa noite a todos. Bailar moviendo el peso del cuerpo de un lado al otro. Bailar moviendo el peso del cuerpo de un lado al otro. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Quando nasci, fecharam em mim. Ah, mas eu fugi. Mavi é o nome dela. Meu nome. M-A-V-I. Mavi. ¿Dónde esconde la llama cada cuerpo fósforo? ¿Contra qué o quién hay que rasparnos para encendernos? Fragmentária que sou e precários os momentos. Só me comprometo com vida que nasça com o tempo e com ele cresça.
O namoro estava por terminar, mas não o amor. Por isso ele deixou na portaria uma sacola com os seus pertences e uma última carta que dizia: apresentamos especialmente para o Feleli Online assombrações e alumbramentos. Dois chegam lá em Valpassos, na hora do desjejum, deu um tangolomango neles e ficou apenas um. Vou pegar a véia, a morte foi lá na véia, a morte. E quando o senhor tava voltando da pescaria, ele pegou o pernil e escondeu debaixo do sofá. Em uma página estava escrito almofada. Feleli.